Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Momento político, nós estamos entrevistando candidatos, tanto da esfera, de todas as esferas, candidatos esses que estão aí, claro, sendo selecionados, claro, pela nossa equipe de jornalismo aqui da Cultura Regional, aqueles que estão aí aceitando, esse desafio de estar aqui cara a cara com a gente, esclarecendo algumas questões, perguntas elaboradas pela equipe de jornalismo da Cultura e do Portal RC1. Hoje, nós vamos entrevistar o candidato do MDB, o candidato a deputado federal, João Cury. Vamos conhecer um pouco de João Cury aqui no nosso Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. O Momento Político tem a direção geral do Dr. José Eduardo Mendes Camargo, gerenciamento da Simone Garcia, coordenação e supervisão de Karina Cato e também Ronaldo Bianchi, e a apresentação de Ricardo Pereira. João Cury, candidato a deputado federal pelo MDB, ele é advogado, tributarista e homem público com expressiva atuação no campo social, tem como bandeiras a educação, geração de emprego e renda e o combate às desigualdades. Ele disputou a primeira eleição em 2008, sendo eleito prefeito de sua cidade, Botucatu, com 34 anos. Foi reeleito prefeito em 2012, consolidou Botucatu como liderança regional. Ele deixou a prefeitura em 2016 com a taxa de aprovação de 86% e elegeu seu sucessor, o atual prefeito Mário Pardini. Secretário de Estado da Educação de 2018 a 2019, secretário municipal de Educação de São Paulo em 2019, foi secretário executivo de Relações Institucionais em 2020 e 2022 e presidente do Compresp, Este é o nosso candidato a ser entrevistado hoje, o candidato João Cury, candidato a deputado federal, o qual eu cumprimento, dou bom dia, claro, chegando para cumprimentar aí a nossa população. Candidato, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos aqueles que nos acompanham, todos os telespectadores. Primeiro, dizer da alegria de participar com vocês aqui do Momento Político, cumprimentar pela iniciativa, E para mim é um prazer poder falar um pouquinho aqui das nossas ideias, propostas também, do que a gente pensa em fazer como candidato a deputado federal e deputado federal eleito, se Deus quiser, no dia 2 de outubro. Candidato, o nosso Momento Político tem um regulamento. Nós temos aqui o nosso reloginho. Primeiro, 4 minutos que o senhor vai ter para a apresentação, Depois nós teremos para cada pergunta 3 minutos para a resposta. E no final, 2 minutos para as considerações finais. Nós vamos começar, claro, conversando com o candidato João Cury, candidato a deputado federal, João Cury pelo MDB, no nosso Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidato, o senhor tem 4 minutos para a apresentação. Vamos lá. Ricardo, eu fui prefeito de Botucatu muito jovem, com 34 anos, como você disse. Acabei ficando em Botucatu na prefeitura, tive a honra de administrar a minha cidade natal, que é Botucatu, por 8 anos, 2 mandatos. Lá foi uma grande experiência que eu tive, uma experiência muito voltada a transformar Botucatu num polo regional de prestação de serviços para toda a região, principalmente para os pequenos municípios. Botucatu tem um Hospital das Clínicas, por exemplo, um Hospital de Clínicas da Unesp, em Rubião Júnior, que recebe uma população de 80 municípios. Então, ali nós trabalhamos muito com todos os prefeitos, câmaras municipais, para que a gente pudesse acolher melhor. Nós criamos, em Botucatu, pela primeira vez, no estado de São Paulo, Bom Prato Saúde. Tanto eu como o meu irmão, que é deputado estadual, Fernando Cury, nós víamos muita gente da nossa região saindo 4, 5 horas da manhã de ônibus, à espera de uma consulta, de um exame lá no Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu. E essas pessoas passavam fome, para você ter uma ideia, na porta do hospital. E nós conseguimos, com uma articulação política regional, com as câmaras de vereadores, sociedade civil organizada, construir e viabilizar o primeiro Bom Prato Saúde.
né? Aquele restaurante é R$1. Hoje, em Botucatu, as pessoas que vão à espera de uma consulta, de um exame, de um procedimento, elas não passam mais fome na porta do hospital, porque lá tem um restaurante a R$1, e R$1 praticamente todo mundo tem no bolso, né? As pessoas hoje comem, se alimentam com segurança ali na porta do hospital. Essa é uma das nossas iniciativas. Construímos lá em Botucatu o hospital estadual, que atende hoje também é uma região importante do estado, com cirurgias eletivas, principalmente, tratamento oncológico. Botucatu não construiu um hospital há mais de 40 anos, para você ter uma ideia. E nós trabalhamos muito para construir um outro hospital, construímos em parceria com o governo do estado, abrimos 2 ambulatórios médicos de especialidade para consultas, exames também com especialistas. É um problema na nossa região, acho que vocês devem acompanhar muito bem por aí, né, que a nossa região, muitas vezes uma pessoa espera de uma consulta, de um exame, e fica esperando 6, 8 meses para passar com o especialista. E lá em Botucatu nós conseguimos avançar nesse sentido também, criando um ambulatório médico de especialidades com mais de 15, 20 especialidades médicas. Isso na área da saúde, né? Na área da educação, nós começamos todo o programa de educação de tempo integral, depois eu acabei saindo, as crianças começam de manhã e passam o dia inteiro na escola. Hoje a cidade praticamente ampliou muito esse programa, né? Nós começamos a trabalhar, e essa é uma das minhas metas, né? Poder criar condições para que os municípios, todos os municípios, aqueles que ainda não oferecem material escolar de qualidade, uniforme escolar, possam oferecer para os seus alunos, para a gente não ter mais diferença entre aluno filho do rico, filho do pobre dentro da escola. Eu me dediquei muito à área da educação nos últimos anos e posso dizer para você, eu fui secretário de Educação do Estado, do município de São Paulo também, administrei uma rede com quase 4 milhões de alunos, mais de 200 mil funcionários, e eu posso dizer para você, sem medo de errar, para todos que estão nos assistindo, que eu tenho, é óbvio, como bandeira a educação, porque mergulhei no mundo da educação, me dediquei à causa da educação pública nos últimos anos, mas a educação, ela é sem dúvida nenhuma, Ricardo, ela não é uma das chaves de transformação não da nossa sociedade. Eu acredito que ela é a chave, a chave. A gente não vai ter um país desenvolvido como acontece com outros países que eram como nós somos hoje, né? A China, a Coreia do Sul, Singapura, eram países como o Brasil há 25, 30 anos atrás, e hoje são considerados países desenvolvidos porque investiram pesadamente em educação. Por isso que a educação, eu acredito que é a chave de transformação da sociedade, e uma das minhas principais causas para ser defendida em Brasília, sem dúvida nenhuma, é o tema da educação. Candidato João Cury, candidato a deputado federal do MDB no nosso Momento Político. Agora, no nosso próximo bloco, 3 minutinhos para a resposta de cada pergunta que vamos fazer aí, perguntas elaboradas pela equipe de jornalismo aqui da Cultura Regional do Portal RC1 do Jornal Democrático. Depois da vinheta, nós vamos com esse quadro, que é o segundo quadro do nosso Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidato, o senhor terá 3 minutinhos aí na tela para responder para a gente. O senhor é favorável à alteração da distribuição da receita tributária no atual Pacto Federativo? Hoje, 60% fica para a esfera federal, 23% vem para os estados e apenas 17% para os municípios. O que o senhor fala sobre isso, candidato? 3 minutos. Eu vou colocar aqui uma informação, eu vou lembrar aqui o velho governador Franco Montoro. O governador Franco Montoro dizia que as pessoas não moram na União nem no Estado, as pessoas moram no município. Eu fui prefeito, né, e a gente não acha governador, presidente da República na padaria, a gente não acha na igreja, a gente não acha na praça, mas a gente acha o vereador, a gente acha o prefeito. Quem recebe as grandes demandas da população que precisa de uma consulta, de uma vaga na creche, a população que precisa de um emprego, né? Essa população que mais demanda o serviço público, ela cobra o serviço público de quem? Ela cobra o serviço público do município, da prefeitura, né? O buraco na rua, a iluminação pública que não vai bem, a falta de segurança, né? E não é possível que a gente pague, de cada R$10 que a gente paga de imposto, R$6 ficam para o governo federal, concentrado lá em Brasília. Cerca de R$2,50 que nós pagamos de imposto vão para os estados e cerca de R$1,50 vão para os municípios. Ou seja, aquele que mais recebe a demanda, a pressão da população para ver os seus problemas resolvidos é aquele que menos tem recurso para poder fazer frente a essas despesas.
Isso é uma discrepância que nós temos no Brasil. Nós temos que inverter a pirâmide. Nós temos que repassar mais recursos para quem está mais próximo da população. Essa é a lógica. Então, nós temos que trabalhar com a ideia da descentralização. Eu sou super favorável à revisão do Pacto Federativo. Isso que você está colocando, né, o que demanda de nós lá em Brasília é a revisão do Pacto Federativo. Não é possível que a gente tenha a maior concentração de recursos lá no governo federal, onde longe do dia a dia das pessoas. Então nós temos que trazer o dinheiro para os municípios, que é um município que tem a relação direta com a população, é ali que a população demanda saúde, demanda educação, demanda segurança pública, demanda geração de emprego, qualificação profissional. Então eu sou super favorável e uma das minhas principais causas, além da revisão do Pacto Federativo, invertendo a base da pirâmide, mandando mais dinheiro para os municípios e menos dinheiro em Brasília, né, eu também vou trabalhar pela aprovação da reforma tributária, para que a gente possa ter, né, uma racionalidade maior aí no sistema tributário, tirando o peso de quem quer empreender, de quem paga imposto, tirando o peso do Estado das costas daquele que quer empreender, que quer gerar emprego, que quer gerar renda e se vê diante de uma dificuldade enorme, porque hoje no Brasil, para você ter uma ideia, Ricardo, as pessoas trabalham 5 meses de 12 meses no ano para pagar imposto. Isso é um absurdo. Quer dizer, você tem muito dinheiro concentrado em Brasília. Lá em Brasília não estão os problemas da população, os problemas da população estão nos municípios principalmente. Então nós temos que reverter essa lógica perversa de mandar mais dinheiro para quem está mais longe da população e aprovar a reforma tributária para que as pessoas que produzem, que querem gerar emprego, renda, não tenham que trabalhar 5 meses do ano para ficar pagando imposto. Candidato, a segunda pergunta é, o que podemos, né? Nós vivemos aqui na região de Dois Córregos, Botucatu, Jaú, Brotas, Torrinha, uma região privilegiada. Nós estamos no centro do estado de São Paulo. E caso seja eleito, o que a nossa região poderá esperar da sua atuação no Congresso para o seu desenvolvimento? Olha, boa pergunta, excelente pergunta. O desenvolvimento não é local, o desenvolvimento ele é regional. Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, na Itália, em Bolonha. Fiz minha especialização em direito tributário na Itália. E lá, né, os municípios são menores e, portanto, os municípios eles trabalham muito de forma consorciada. Eles se unem, né, para poder demandar junto ao governo do estado, ao governo federal, né, as suas necessidades. Eles apresentam conjuntamente suas necessidades. A gente precisa unir a nossa região, Botucatu, Dois Córregos, Jaú. Eu falei do Bom Prato em Botucatu, nós temos que levar um bom prato. Esse restaurante é R$1 para Jaú. Né? Jaú é um polo importante médico, né, principalmente na área oncológica. Nós temos que pegar essa experiência que nós soubemos e fizemos aqui em Botucatu para levar um bom prato, porque muita gente vai ser tratada em Jaú e também tem dificuldades aí de passar o dia ali e ter uma alimentação decente. Então, essa é uma ideia, a gente pegar o modelo que foi feito aqui e levar para Jaú para atender ali no Amaral Carvalho as pessoas que são vítimas ali de um tratamento de câncer. Outra coisa é trabalhar pela integração regional. Nós precisamos melhorar as nossas rodovias, a integração dos municípios. Para isso é fazer os prefeitos sentarem à mesa, conversarem, dialogarem, em gestão pública. Se você não tomar cuidado, né, o urgente te consome e você deixa o importante do lado, o estratégico do lado. Então você precisa separar muito bem o que é urgente, que você precisa cuidar, olhar do dia a dia da administração, mas pensar aquilo que às vezes demanda um pouco mais de elaboração, de diálogo, de discussão com a região, para a gente poder desenvolver a região. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu fui visitar a Santa Casa de Avaré. Santa Casa de Avaré tem lá um espaço prontinho, né, para um tratamento de hemodiálise. E o provedor lá da Santa Casa, o Miguel, me disse o seguinte, falou, João, olha, esse espaço está pronto, eu preciso das máquinas. Se eu tiver os equipamentos, eu consigo botar amanhã para funcionar, né, a hemodiálise aqui dentro do hospital. Com isso, descongestionaria o Hospital das Clínicas lá de Botucatu, porque mais de 80 municípios concentram o atendimento em Botucatu. E se ele tiver hemodiálise em Avaré, toda aquela região de Piraju, Avaré, as pessoas não precisam acordar de madrugada para virem fazer o tratamento em Botucatu, elas podem ficar em Avaré. A gente conseguiria atender mais. Aí ele me falou, olha, faltam as máquinas para mim, o equipamento. Eu saí dali, Ricardo, fui para Piraju. Fui sentar lá em Piraju com o pessoal para ouvir, dialogar com as pessoas, ouvir as pessoas. E, para minha pasme você, a Prefeitura de Piraju tem 10 máquinas de hemodiálise lá, né, prontas para serem implementadas, só que elas não têm o espaço.
Então você vê, em Piraju você tem o equipamento e não tem o espaço. Em Avaré você tem o espaço e não tem o equipamento. E muitas vezes a região não conversa, não fala. O que eu quero fazer como deputado federal? É sentar com os prefeitos, eu fui prefeito, com as câmaras municipais, com a sociedade civil organizada, colocar todo mundo à mesa para que a gente possa pensar de fato o desenvolvimento regional e a integração da nossa região. O candidato pode terminar o seu raciocínio. Claro que o tempo estoura, mas se tiver um raciocínio a ser terminado, pode continuar, viu, candidato? Ok? Olha, candidato, o senhor está em campanha, o senhor está trabalhando, o senhor está nas ruas, está em todo quanto é lugar, mas assim, quais as esferas que o senhor já tem em mente isso, quais as esferas que o senhor empregará as verbas de suas emendas parlamentares? Olha, eu vou trabalhar muito pela educação. Eu acredito de coração, Ricardo, que a educação, como eu disse aqui, é a base de transformação. Até porque é o seguinte, não adianta a gente ficar falando em geração de emprego se a gente não tiver mão de obra formada, qualificada. Então é trabalhar muito, e quero encaminhar emendas para qualificação profissional, né? Qualificação profissional, formação, a educação que forma para o trabalho, né? Para as pessoas terem oportunidade, emprego. As pessoas não querem viver de cesta básica, né? De favor, cesta básica do Fundo Social. As pessoas querem oportunidade. Eu estou andando por aí, Ricardo, e a coisa que eu mais escuto das pessoas, o que as pessoas mais me pedem é uma coisa só: oportunidade. Oportunidade para poder ter sua casa própria, para poder ter o seu emprego, para poder estudar, né? Então, eu acho que a educação é que dá condições às pessoas aproveitarem as oportunidades e a gente trabalhar para gerar oportunidade. O poder público é um dos maiores geradores de oportunidade, principalmente para aqueles que menos têm, para aqueles que mais precisam, né? Então, eu quero investir muito em educação, encaminhar e canalizar as minhas emendas para a área da educação, como eu disse, também para a área da saúde. Eu não sou um político que fica achando que o problema está longe, né, do dia a dia das pessoas. O problema das pessoas é o problema da saúde. Tem gente esperando, por exemplo, como eu disse, um ano e meio para fazer uma simples cirurgia de hérnia, uma cirurgia que na maioria das vezes você entra de manhã e sai à noite. Catarata, hérnia, uma cirurgia de vesícula, né? Então, esperando há um ano e meio. Eu quero mandar meus recursos para essas áreas, né? Para poder ajudar as Santas Casas, os hospitais regionais, os hospitais que atendem a região, para poder ajudar os municípios também, não infraestrutura, para a gente poder ter municípios gerando emprego, para a gente poder trazer empresas para a nossa região. Dois Córregos, Botucatu, Jaú, Barra Bonita, Torrinha, Santa Maria da Serra, né? A gente está muito bem localizado, você disse isso, né? Eu fiz agora uma parceria com Charqueada. Charqueada está numa região aí, pertinho da gente, é uma região onde tem muitas usinas de cana-de-açúcar. Fui conversar com os usineiros, os empregadores, os empresários. Eles falaram para mim: João, emprego tem, não tem mão de obra qualificada. Eu vim para São Paulo com o prefeito Rodrigo, né, e conversamos aqui no Centro Paula Souza, onde estão as ETECs e as FATECs. E nós conseguimos levar uma sala da ETEC de ensino técnico profissionalizante para a Charqueada. Em que setor? No setor de açúcar e álcool. Aí nós já preenchemos 40 vagas, começou a funcionar. A sala, os alunos já estão estudando. A grande maioria desses alunos, me disseram, os empregadores já estão sendo abordados pelas empresas para serem contratados assim que terminar o curso. Ou seja, nós levamos para a Charqueada um curso de açúcar e álcool, um curso técnico de açúcar e álcool, do Paula Souza, né? E agora, com esse curso, os alunos já estão sendo procurados pelos empregadores, dizendo o seguinte: olha, a hora que você terminar, você me procura, porque nós vamos te garantir uma oportunidade no mercado de trabalho. É isso que liberta as pessoas. Então, nós temos que trabalhar para gerar oportunidade para essas pessoas. Candidato João Cury, do MDB, candidato a deputado federal no nosso momento político. Próxima pergunta: quais as principais reformas que o senhor acha, na visão do senhor, quais as principais reformas que a Câmara deveria propor para a próxima legislatura? Não tenho dúvida que a reforma tributária é uma reforma que está madura, né? Assim como aconteceu recentemente aí com a reforma da Previdência, a reforma tributária está madura. Eu disse isso aqui antes, né? A gente não pode a gente não pode imaginar que é normal que um país como o Brasil, as pessoas trabalhem 5 meses para pagar imposto. Ou seja, eu trabalho 5 meses só para pagar imposto para o governo. E o que é pior, do imposto que eu pago, pouco volta para mim em serviços públicos de qualidade.
A maioria das pessoas, além de pagar imposto, quando mais precisa, acaba tendo que pagar um tratamento de saúde, ou aqueles que podem, porque a grande maioria não pode, e essa grande maioria são essas pessoas que estão na fila do SUS esperando por uma consulta, esperando por um exame, passar pelo especialista, esperando uma cirurgia eletiva. Então, assim, não é possível que a gente pague tanto imposto. O Brasil é um dos países que mais, a população mais paga imposto no mundo. A nossa carga tributária é uma das maiores do mundo, com mais de 35%. Né? Então, ou seja, daquilo que eu produzo, eu pago de imposto mais de 35%. Não é possível. A gente precisa racionalizar isso, né? Tirar esse peso do Estado das costas de quem produz, né? De quem está na atividade econômica. Então, uma das minhas principais metas é poder aprovar no primeiro ano. Eu quero trabalhar, articular, né, com a experiência que eu tive de ser secretário de Educação do Estado de São Paulo, secretário de Educação do município de São Paulo, prefeito de Botucatu, presidente da FDE. Eu quero trabalhar junto com os outros deputados para ver se a gente aprova isso rápido. Na hora que a gente aprovar isso rápido, a gente deslancha a economia. E deslanchando a economia, certamente a gente vai atrair mais investimentos, e atraindo mais investimentos, a gente vai gerar mais emprego e mais renda para a população. É isso, as pessoas querem oportunidade, trabalho, emprego, é isso que liberta as pessoas. Essa é uma reforma. A outra reforma é a reforma administrativa. Não é possível que no Brasil a gente tenha servidor público ganhando R$100 mil por mês. Nós temos aí o teto constitucional, mas esse teto constitucional ele não vale para muitos servidores públicos, principalmente do alto escalão. Isso não vale. Então nós temos que ter uma reforma administrativa para que as pessoas possam ter um salário digno, mas que a gente não tenha pessoas que hoje no Brasil 33 milhões de pessoas, Ricardo, hoje à noite, 33 milhões de pessoas vão dormir só com uma refeição. E ao mesmo tempo a gente tem servidor público, né, principalmente do judiciário, né, que está ganhando R$100 mil por mês. Isso é uma discrepância, isso não existe. A gente precisa ter, né, uma forma de não deixar com que isso aconteça, para que a gente tenha mais distribuição de renda, né, para que o país tenha mais condições de fazer investimento e gerar renda e emprego para a população. São duas reformas importantes. Óbvio que se a gente tiver oportunidade, a reforma política, sem dúvida nenhuma, é uma reforma muito, muito, muito saudável para o país. Né? A gente precisa trabalhar também para que a gente não tenha o Estado tendo que gastar o que se gasta de dinheiro com eleição, porque as eleições são muito caras, a gente não tem o voto distrital ainda. Eu acho que isso a gente ainda não tem a maturidade necessária, mas a gente também pode avançar junto com a reforma administrativa e tributária. Candidato, quais os investimentos, o senhor que é conhecedor da nossa região, quais os investimentos em infraestrutura que o senhor acredita ser importantes para a nossa região? Olha, eu acho que a nossa região ela pode ter um aeroporto regional num desses municípios. Né? Aeroporto é um eixo importante de desenvolvimento, assim como rodovia e ferrovia. As cidades elas cresceram nos últimos 50 anos no entorno de ferrovia, no entorno de rodovias. Então, eu acho que a gente pensar nessa integração de modais de transporte, isso é importante para a nossa região. Outro investimento importante é o fortalecimento desses hospitais menores. Né? Hospitais menores. Nós temos hospitais em municípios pequenos de 60, 70, 80 leitos que estão em situação muito precária, por falta de investimento. A minha ideia é unir, né, toda a nossa região para a gente poder pegar os deputados da região, para a gente poder ir para Brasília, para a gente poder ir para São Paulo e trazer recursos, trazer dinheiro para poder equipar esses hospitais, melhorar esses hospitais. E a hora que a gente consegue, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Conchas. Conchas tem um hospital ali que pode atender toda aquela região de Anhembi, Pereiras, Laranjal Paulista, né? E se esse hospital tiver mais viabilidade, tiver mais recurso, ele ajuda a descongestionar os grandes hospitais da região, como, por exemplo, o Hospital das Clínicas de Botucatu. A mesma coisa aqui para a região de Bauru, Jaú, ou seja, a gente poder olhar esses pequenos hospitais e que eles são estratégicos. Se eles não funcionarem bem, os grandes hospitais que precisam dos seus leitos para casos mais graves, mais complexos, um infartado, um politraumatizado, eles acabam tendo que atender casos menos graves porque os hospitais menores não estão com condição de atender. Então, a minha ideia também é trabalhar para unir os prefeitos, as lideranças políticas, as forças vivas da nossa região, para que a gente possa viabilizar, então, o atendimento nesses hospitais. Fortalecer, por exemplo, políticas de educação infantil. A gente ainda tem no Brasil um problema sério. Para você ter uma ideia, de cada 10 crianças de 0 a 6 anos, apenas 3 crianças estão dentro das creches.
Isso é um absurdo. Se a gente fosse um país sério, isso estaria na capa dos jornais todos os dias. Não é possível que não... Foi comprovado, Ricardo, cientificamente, que de 0 aos 6 anos, a primeira infância é uma das fases mais importantes da vida do ser humano. Estou te falando porque eu me especializei, inclusive, em políticas de desenvolvimento voltadas à primeira infância, desenvolvimento infantil. Eu me especializei nisso. Do 0 aos 6 anos, a criança é uma das fases mais importantes da vida do ser humano. E a gente não pode admitir que criança de 0 a 6 anos, apenas 3 estão dentro das creches. Eu fui secretário de Educação, ajudei muitos prefeitos. Nós inauguramos creche em Torrinha, inauguramos creche em Agudos, nós inauguramos creche em muitas cidades da região quando eu fui secretário. Dá para fazer, né? Dá para fazer, a gente já fez. Agora, a gente precisa unir a nossa região para a gente ter uma política de desenvolvimento infantil. Né, investir em creche, em educação infantil, em cuidados da primeira infância, que a gente vai ter uma sociedade muito melhor daqui 15, 20 anos. Candidato João Cury, do MDB, candidato a deputado federal. No nosso momento político, nós vamos agora para o nosso último bloco. Depois da vinheta, 2 minutos para as suas considerações finais. Momento político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidato João Cury, o senhor tem 2 minutos na tela para as considerações finais deste quadro no portal RC1 do Momento Político. Na tela. Ricardo, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, cumprimentar vocês do RC1 pela iniciativa de ouvir, né, os candidatos da nossa região. Eu acho que é importante. Eu acho que os deputados se apresentam, aqueles que têm ideia apresentam as suas ideias, as suas propostas. Eu andei muito a nossa região. Andei conversando com muita gente, né, e me impressionou. Hoje, eu não tenho dúvida que a nossa região precisa ampliar sua representatividade. No Brasil, o Brasil é um país que ainda muitas decisões são tomadas em poucos espaços de poder, né? Decisões importantes que mexem com a nossa vida, impactam a nossa vida diretamente, elas são tomadas em alguns lugares, poucos lugares, se diga-se de passagem. Um deles, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, onde estão os deputados estaduais, na Câmara de Vereadores, decisões importantes são tomadas, e decisões muito importantes são tomadas em Brasília, no Congresso Nacional. Parece que está longe, mas não está longe, porque essas decisões, muitas vezes, elas impactam e influenciam diretamente a vida da gente. O que eu quero? Eu quero estar em Brasília para representar a nossa região, né? Para ter alguém nosso lá, para quando a gente precisar, a gente saber que tem alguém que está olhando por nós, lutando por nós, que tem compromisso com a região, né? Que conhece os problemas da região. Eu não conheço a nossa região de ouvir falar. Eu conheço a nossa região porque eu estou presente na região, conversando com as pessoas, dialogando, rodando os municípios, ouvindo as pessoas. Ninguém mais aguenta político de gabinete, engravatado, no ar-condicionado, que quer adivinhar o que as pessoas precisam. A gente precisa de políticos que saiam do gabinete, que vão ouvir as pessoas, conhecer os problemas da vida real, né? E conhecer de estar lá, não de ouvir falar. Eu conheço a nossa região desse jeito, porque eu estou andando a região, conversando com muitas lideranças da região. Então, eu estou colocando a minha história, né, à disposição da população da nossa região para ser o nosso deputado federal da nossa região, para estar em Brasília, né, participando das discussões e trazendo recursos, emendas, para a nossa região, para investir nessas áreas de atuação que eu falei aqui para vocês. É por isso que eu queria aproveitar essa oportunidade, Ricardo, para pedir o voto, né, de todos aqueles que estão nos assistindo. Eu sou o João Cury, fui prefeito de Botucatu, secretário de Educação do Estado, e eu peço o voto de vocês para deputado federal número 1550. Obrigado, candidato João Cury, do MDB, candidato a deputado federal. A gente agradece de coração a participação e desejamos boa sorte nessa disputa aí ao pleito de cargo de deputado federal pela nossa região. Parabéns aí pela entrevista e obrigado. Muito obrigado, querido. Estou à disposição de vocês. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia.